Minha vida é viajar pelo Brasil, conhecer o meu país, foi tudo que eu sempre quis. Lá pras bocas do Amazonas, estive lá, adorei. Em Parintins, na festa do boi, eu me encantei. Do Amapá vim pro Marajó, eu fiz essa canção. Belém do Pará, lá deixei meu coração. Eu vou pra Tocantins, eu vou pra Goiás, eu vou pra Imperatriz, no Maranhão. Eu vou pra Bahia, no Piauí, eu canto essa canção. Eu vou pra Brasília, Distrito Federal, eu vou pra Fortaleza, Aracaju e Natal. Eu vou pra Lagoa, João Pessoa, mais de 1000. Recife é meu Brasil. Oh, 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 oh. A João Pessoa, mais de 1000. Pop Brega Brasil. Beleza, galera? Ligada aqui no Educa Belém, aprendendo em casa. Você já está de olho aí com a gente, anotando tudo, e já percebeu que hoje nós vamos começar uma aula diferente, que na verdade você já conheceu um pouquinho nos nossos encontros anteriores. Então, ó, o seguinte, o que a gente vai conversar e por que nós começamos com essa música na aula de hoje. Acompanhe aí qual vai ser a nossa conversa, olha só. Então, se liga aí na nossa conversa de hoje que vai trabalhar com essas duas habilidades, olha só. Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físicos naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. E aí, uma habilidade aqui também do 7º ano, que é de caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade. Florestas tropicais, cerrados, caatingas, campos sulinos e matas de araucária. É óbvio que esse nosso encontro, né, ele tem uma característica de tratar assuntos um tanto quanto gerais, justamente porque na sua aula presencial o professor ele vai detalhar para você. Mas isso não significa que tudo que nós vamos produzir aqui vai contribuir significativamente para a sua aprendizagem, tudo bem? E aí a música do Roberto Vilar, vocês vão acompanhar aí que ela vai dialogar muito com essas duas habilidades que eu trago para vocês nesta nossa bregaula, beleza? E por isso o nome bregaula, né? Porque a gente vai aproveitar a musicalidade, uma construção artística aí de um artista local, para a gente poder dialogar, então, aí, didaticamente com aquilo que eu preciso apresentar para vocês enquanto geógrafo. Beleza? Então, vamos lá para o nosso passeio. Você sabe que na nossa aula, nos nossos encontros, a gente sempre passeia, né? Então, vamos chamar aqui o Google Earth para a gente poder, então, conhecer um pouco desse Brasil que o Roberto Vilar está apresentando para a gente. Acompanha aí, ó. Então, vamos conhecer aqui esse Brasilzão bonito que Deus criou para a gente e tentar encontrar aqui neste mapeamento que o próprio Google Earth faz, já com as segmentações com o limite dos estados, certo? Então, o Roberto Vilar diz que ele estava lá no Amapá, passou por Belém e conheceu vários estados, como você está acompanhando por aqui, certo? No nosso mapa. Aí você sabe que, ao utilizar esse recurso, nós poderemos, então, adentrar em cada estado desse, ou até município, ou até conhecer aí a sua casa, porque tudo isso aqui é um mapeamento por satélite, ok? Então, o Roberto Vilar ele vai conhecendo aqui várias regiões, mas aí é exatamente isso que eu quero te apresentar na aula de hoje. A partir do conceito de região, como é que a gente pode conhecer, então, o nosso espaço brasileiro? E aí esse conteúdo ele vai estar voltado tanto para o 6º ano quanto para o 7º ano. Tudo bem, galerinha? E aí no final nós vamos tentar fazer um exercício dialogando com aquilo que o Roberto Vilar apresentou para a gente sobre esse Brasil que ele conheceu. Ok? Tudo bem? Beleza? Então vou te convidar agora aqui para acompanhar nesse próximo slide aí aquilo que nós vamos ver na aula de agora, especificamente a partir do conceito de região ou de regionalização. Acompanhe aí, ó. Pronto, então para você, meu querido aluno, aí do 6º e do 7º ano, que deve já ter contato com esse conceito, senão a gente vai trabalhar um pouco por aqui e o seu professor aprofunda
quando você se encontrar com ele aí no presencial, beleza? Então, ó, o conceito de regionalização vem, né, de uma básica pergunta, que é: o que é uma região? Aí a gente vai passear lá no latim, olha só, do latim regere, brincadeira que eu não sei falar latim, mas enfim, vamos lá, que significa reger ou controlar. Basicamente, é uma delimitação, ou seja, uma divisão espacial construída para exercer um melhor controle daquela área. Para isso, é necessário se estabelecer critérios, ou seja, identificar quais são os elementos comuns do espaço que devo considerar na construção de uma região. Exemplo, como que seu pai ou sua mãe fez isso? Aí, joga aqui para mim, olha só, Capitão Derbert, eu acho que é esse o nome do meu DJ aqui que está comandando e dialogando comigo, certo? Então é o seguinte, olha só, por que eu perguntei aí para ti como é que a tua mãe ou teu pai fizeram isso, ou como é que eles se utilizam ou se utilizaram do conceito de região aí na casa de vocês? Como? Ora, observe, a sua casa, ela, eu espero, né, sei que devido à realidade de muitos, né, brasileiros inclusive, eu sei que a realidade é um pouco diferente, mas grande parte não tem uma casa que é somente 4 paredes e um telhado. Essas casas têm uma divisão. E como será que foram feitas essas divisões? Será que foi de modo arbitrário ou será que não houve um planejamento de quem construiu a casa? Certamente houve um planejamento, mesmo que nunca tenha contato com essa palavra planejamento. Mas o planejamento ele foi feito justamente para melhor administrar a sua casa. Então, de repente, se você não vai misturar na sua casa aí, de repente, né? Não mais que de repente você não vai misturar aí um banheiro junto com uma área de lazer, por exemplo, ou lá a porta da cozinha dá direto para o banheiro, aí fica um negócio complicado. Então você precisa fazer as divisões com um certo planejamento. E você faz essas divisões justamente porque você quer uma melhor organização do espaço da sua casa. Entende? E assim é seu quarto, tem as suas divisões, e assim é a sua sala, e assim é o seu quintal, e assim é o seu terreno como um todo. E até aqueles que têm um igarapé que passam no fundo do quintal, que eu sei que você tem aí, principalmente aí pelos meus amigos que moram na ilha de Caratateua, por exemplo, beleza? Então, só voltando para o conceito de região, você entendeu, né? Como é que a gente usa esse conceito no dia a dia? Basta olhar para a nossa casa é dividida justamente porque o nosso pai, a nossa mãe, o nosso responsável, quer ter um melhor controle sobre o que está acontecendo naquela casa ali, seja pela cozinha, seja pelo quarto, pela sala, entre outros compartimentos da sua residência. Tudo bem? Então, a partir disso, eu tenho aqui o conceito de regionalização, que é o processo de divisão ou de zoneamento de um dado espaço. Ou seja, aí na sua casa, o espaço da sua casa, o seu espaço residencial, passou então por um processo de divisão ou de zoneamento, ok? De compartimentação. E aí você está diante de um processo então de regionalização. Beleza? Tudo bem? E aí quando a gente olha para o Brasil, aí o Brasil do Roberto Vilar, que ele chama de Pop Brega Brasil, é o seguinte, né? Nós vamos acompanhar que o Brasil, então, tem várias regionalizações. E aí você pode se perguntar, ora, mas por que o Brasil tem várias regionalizações? Ora, porque é de acordo com o planejamento feito e de acordo com o fim que vai ser dado para este planejamento. Exemplo, você tem aqui o zoneamento, na verdade, a divisão, o conceito de região administrativa proposto pelo IBGE em 1988. Aliás, você vai acompanhar com seu professor no presencial que existiram várias, né, divisões administrativas, segundo o IBGE, ao longo da história. Essa aqui é a mais recente, né, de 1988, que divide o Brasil, então, em 5 regiões, que você já ouviu falar, eu tenho certeza, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, em verde você tem aí a região Norte, como você pode acompanhar. Aí em vermelho você tem a região Nordeste, ou então tanto quanto laranjado aí. Aí meio amarronzado, aquele café com leite, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Observe que essa região administrativa do IBGE, ela comporta os limites territoriais dos estados certinho.
né? Você tem, portanto, na região norte, 7 estados. Se você for conferir depois com seu livro didático, você vai conferir aí, ó, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Ok? Beleza? Perfeito? E assim você vai ter os limites territoriais certinhos, né? Com o GPS lá, tudo bonitinho. Isso significa dizer que o IBGE está interessado em números, em quantitativos. Então, é uma divisão tanto quanto física aí, né? Bem numeral, bastante quantitativa, para melhor planejar, então, principalmente a coleta de dados, quando você vai fazer uma pesquisa do ponto de vista populacional, principalmente. Tudo bem? Do outro lado, você tem aqui um conceito de regiões geoeconômicas do Geiger, que seria o Pichas-Geiger, né? Produzido em 1967, aí, eu acho que é Pedro Pichas-Geiger, se não estou enganado. Mas tudo bem, você confere depois no seu livro didático. Olha só. Bem, ele propôs para a gente, então, aí o que nós chamamos de complexos regionais. Aí você acompanha, ó, o complexo regional da Amazônia. Então, não confunda. Enquanto o IBGE entende como região norte, se a gente for analisar a região norte enquanto Amazônia, aí você vai estender um pouco os limites territoriais, certo? Você percebe, então, que aqui no complexo regional da Amazônia, você tem o Mato Grosso quase que por inteiro dentro da região amazônica. Ora, por quê? Ora, o Pichas-Geiger está aí considerando nessa delimitação fatores históricos, né? E também acompanhando a distribuição do bioma amazônico, para poder, então, segmentar ou dividir o espaço brasileiro neste formato aí, ok? Então, perceba uma diferença significativa entre essas duas divisões, é que os estados cabem certinho dentro das regiões, e na de região geoeconômica você tem, então, um não obedecer esses limites territoriais. Tanto que a porção sul do Mato Grosso está no complexo regional do Centro-Sul. Então, para o IBGE, eu tenho 5 regiões. E aí, os complexos regionais, eu tenho 3 regiões. E aí, se eu for variando os critérios de como enxergar este meu Brasil, eu vou ter, então, outros Brasis, como os 4 Brasis de Milton Santos, ele que divide segundo critério de apropriação tecnológica, tá? Ele olha para a Amazônica e percebe que o desenvolvimento técnico na Amazônia, então, é baixo, e aí ele considera, né, a região amazônica como a somatória desses 4 territórios, esses 6 territórios que você está acompanhando aí na tela. Então, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre, ok? E aí você percebe, por exemplo, o estado do Tocantins, ele sai dessa consideração de região amazônica e de região norte e entra no que ele chama de região centro-oeste. E aí o destaque para esta regionalização brasileira do Milton Santos é o que ele chama de região concentrada. Ora, região concentrada por quê? Porque concentra os principais recursos tecnológicos e os principais produtos que advêm desse desenvolvimento tecnológico que esse espaço concentra, né? Que são as indústrias, melhores infraestruturas, melhor circuito do ponto de vista das informações, ok? Então, ele vai dizer que essa região, então, da região concentrada, por concentrar os melhores recursos, os recursos técnicos mais desenvolvidos, ela vai ser exatamente uma região mais, então, desenvolvida do nosso espaço brasileiro. Perfeito? E aí, se eu considerar também a questão dos biomas, eu vou ter aí o bioma amazônico, né, o bioma do Cerrado, o bioma Caatinga, o bioma da Mata Atlântica, o bioma dos Pampas e o bioma do Pantanal, ok? Professor, o que é isso, bioma? Ainda não vi, eu estou no 6º, estou no 7º ano, calma, eu vou te apresentar aqui. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, ou seja, quando a gente vai considerar o bioma, a gente observa logo a vegetação, tá? E essa vegetação, ela vai garantir uma certa reprodução de uma fauna característica nesse espaço, ok? Então, ó,
né? Um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, quando você olha para um espaço amazônico, por exemplo, para um bioma amazônico, você vai ter uma característica de uma floresta densa, você vai ter uma característica de uma grande diversidade de vida, que a gente chama de biodiversidade, você vai ter uma grande presença de recursos hídricos, ou seja, né, a nascente e foz de rios, tanto que o Roberto Vilar vai chamar de bocas do Amazonas, mas já já vou conversar sobre isso contigo, né, das bocas do Amazonas. Ele está fazendo referência, na verdade, ao deságue dos rios, certo? Mas muito mais tentando se espacializar aí no território amazônico, trazendo uma característica específica da nossa linguagem local. Beleza? Então, adiantando um pouco aqui para ti, além da questão dos biomas, eu posso trazer também uma divisão regional do Brasil em domínios morfoclimáticos. Eita, professor, o que é isso? Domínios morfoclimáticos. Calma, a gente pode segmentar aqui, ó. Morfo significa forma e clima é de variação de temperatura, que você já deve ter visto o conceito de clima ainda no seu início de aula aí do nosso primeiro bimestre, ok? Então, se eu for considerar a estrutura do relevo, que aí é a forma, e o clima, eu vou ter essas 6 segmentações aí que o Asis Absaber apresenta para a gente. Aí acompanha aí, ó, quais são essas 6 segmentações ou essas 6 regiões morfoclimáticas. Acompanha aí com a gente, ó. É o amazônico, nós temos o domínio do cerrado, nós temos o domínio dos mares de morros, nós temos a caatinga, nós temos a araucária, nós temos as pradarias e as faixas de transição. Então, o que é o domínio amazônico segundo o Absaber? São as terras baixas com florestas equatoriais, tá? Então, ele não considera somente, preste atenção, ele não considera somente a vegetação, ele está considerando a estrutura do relevo aí, que já já vou te mostrar que estrutura do relevo é essa, tá? Tem aí a questão do cerrado, que ele vai descrever como chapadões tropicais interiores com cerrados, que são basicamente vegetações que vão ter aí médio porte, ok? Vão se adaptar um tanto quanto a essa transição entre um clima muito úmido e um clima frio, ok? No caso aí eu estou falando de floresta amazônica e essa porção aí mais esverdeada clara, que são os mares de morros, onde você já tem uma redução da temperatura, principalmente na porção sul do país, E aí você tem também, além dos mares de morro, você tem a caatinga, que tem a ver com depressões intermontanas. Calma que eu já vou te apresentar isso aí, né? E interplanáuticas semiáridas. Aí, quando ele fala em semiárido, ele está se referindo ao clima, já que a característica que ele quer destacar aí para ti, ela é uma característica morfoclimática, tá? E aí nós temos também a araucária, que são planaltos subtropicais com araucárias, que é uma vegetação específica do sul do país, ok? E as pradarias, onde você vai ter a presença de coxilhas subtropicais com pradarias mistas, ok? Que aí você vai ter um relevo um tanto quanto ondulado, sendo que acompanhado de gramíneas, por exemplo, nesse tipo de ambiente, ou nesse tipo de domínio morfoclimático. Tudo isso que eu estou te falando, considera esta imagem que eu vou te apresentar aqui, que são as formas de relevo, né? Aí talvez tu ainda não tenhas esse contato com este conceito, mas ó, todo relevo, né? Antes de eu te apresentar, deixa eu olhar no teu olho aqui rapidinho, ó. Entenda uma coisa, querido aluno, observe a sua rua, me diga, ela é plana, ela é retinha? E aí lá no final da sua rua, por que será que ela faz uma curva? Por que será que existem os sobe e desces das nossas ruas e das nossas avenidas? Por que será que Belém é recortada, né, por igarapés e tudo mais? Enfim, por que o relevo é tão acidentado? Ora,
Porque a estrutura geológica, a estrutura interna da Terra, primeiramente, vai fazer com que existam essas ondulações. É o que eu vou tentar te mostrar nessa imagem que você vai acompanhar agora e daqui a pouco também num vídeo que vai te mostrar esse movimento interno, né, da estrutura da Terra. Olha só, acompanha aí comigo. O que é um planalto, por exemplo? A estas formas de relevo, elas vão existir três tipos. Ó. O planalto, tá? Que eu estou circulando aí para ti, o planalto, acompanhe. As planícies e a depressão, ok? E a depressão. Aí o que eu tenho, então? Né? O planalto, basicamente, seria, então, uma porção alta, né? Uma porção com uma certa altitude, só que plana, olha, planalto, ok? Isso eu estou tentando didatizar para ti aqui pela televisão, mas eu estou tentando fugir de um erro comum, porque existem outras classificações para esse planalto, mas eu estou te dizendo inicialmente aqui no sexto e no sétimo ano, que o planalto vai ser então essa parte alta, que é plana, né, aí acima dos 300 metros e tudo mais. Você só vai ter essa característica de relevo no Brasil, e aí por isso que é chamado, né, ali por Brasília, por isso que é chamado de Planalto Central, porque você vai ter uma estrutura geológica que vai favorecer a existência dessa altitude e de um ambiente plano, ok? Já as planícies, é o contrário, seria o inverso do planalto, porque as planícies elas vão se encontrar principalmente no Brasil ao longo dos leitos dos principais rios, como no caso do rio Amazonas, e também na sua porção litorânea, justamente porque toda água, todo rio, ele vai desaguar no mar, como você acompanha aqui nesta imagem. Olha, uma cordilheira aqui atrás, ou seja, um relevo completamente alto, onde provavelmente existem as nascentes. É claro que isso é só uma ilustração. As nascentes eu estou tentando acender aqui para ti de amarelo, ok? E a partir do deságue desta água, o deságue desta água é ótimo, a professora Glaucia de português vai me bater, mas enfim, a partir, né, da drenagem desta água, do escoamento dessa água de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, tenha certeza que esta água ou que este rio vai encontrar o mar, certo? Vai encontrar o mar. E nessa porção mais baixa do relevo, onde esse rio provavelmente vai desaguar, você tem a formação de planícies, e em especial a nossa planície amazônica, que é muito rica, né, em biodiversidade e entre outros componentes, principalmente de frutos nativos da região. Beleza? Mas professor, e o que é depressão? Professor, eu já entendi, planalto, parte alta, um tanto quanto plana, planície, parte baixa, geralmente no leito dos rios, ali, quando o rio encontra o mar e tudo mais. E a depressão, professor, o que é? Bem, a depressão, ela seria o meio termo disso, né? Seria, então, um acidente, basicamente. Você tem a parte alta e, do nada, você tem um rebaixamento do terreno. Então, do nada não. É claro que eu estou tentando enfeitar aqui para ti didaticamente, mas nada é por acaso, tá? Existem fenômenos geológicos, geomorfológicos, que eu vou te mostrar já um aqui, que vão orientar, né, este fenômeno de rebaixamento dos terrenos. Então você tem aí a formação de depressões. É claro que, por exemplo, não dá para a gente explorar tudo isso aqui em 30 minutos. Eu só estou tentando aqui te mostrar um conhecimento geral, e aí no seu encontro com o professor na sua aula presencial, você vai poder então aprofundar este assunto especificamente lá no sexto ano. Mas o povo do sétimo ano vai certamente também, por querer conhecer melhor o Brasil, vai então entender por que é Planalto Central, por que é planície amazônica, né, e quais são as regiões de depressão mais importantes do nosso país, por exemplo. Ok? Aí deixa eu te mostrar aqui como é que funciona esse acidente. Aliás, essas formas, e aí forma é um conceito muito visual, né, tanto que, né, a galera de educação física vai dizer, você não está em forma, professor. Ele está me olhando e está vendo que eu não estou em forma. Ora, mas em forma de quê? Bem, vamos lá. A forma, ela é um conceito muito visual. Então, o que nós vemos enquanto planalto, planície, depressão é visual. Mas o que acontece por dentro, né, da estrutura
da Terra. Vamos acompanhar isso aqui num vídeo rápido que eu vou mostrar aqui para ti. Olha só, acompanha aí, ó. Eu tenho, portanto, aqui a seguinte característica, né? Dentro da Terra, eu tenho o funcionamento deste sistema. Que sistema? Eu tenho um interior terrestre que ele é formado por núcleo, manto e crosta. No manto, eu tenho basicamente o que seria rocha líquida, né? E como o interior terrestre é muito quente, esta alta temperatura faz com que esse fluido magmático, né, este fluido aí que é do magma, ele suba e vá empurrando, né, como essa seta está mostrando aqui para ti, vá empurrando a estrutura mais sólida da Terra. E aí as coisas vão se acidentar. As placas oceânicas vão tender a se afastar e essa outra parte aqui mais continental, ela vai sofrer acidentes, como os terremotos, inclusive maremotos e a existência de tsunamis. É claro que isso são fenômenos que, novamente, você vai acompanhar mais detalhadamente aí com o seu professor no presencial. Ou se de repente a gente conseguir também detalhar ainda mais por aqui, a gente consegue isso num próximo encontro. Mas o que eu quero te mostrar? Eu quero te trazer de volta aqui para o Roberto Vilar, porque ele falou isso aqui para ti, ó. Por exemplo, olha aí. Né? Minha vida é viajar pelo Brasil, conhecer o meu país, foi tudo que eu sempre quis. Lá para as bocas do Amazonas, né? Como eu já te falei, ele está se referindo basicamente às entradas dos rios na Amazonas, né? Aliás, na Amazônia, mas ele está falando para as bocas do Amazonas, na verdade do rio Amazonas, e também utilizando um termo linguístico regional muito característico. Aí ele vai descrevendo: estive lá, adorei, em Parintins, na festa do boi, eu me encantei, do Amapá vim para o Marajó, eu fiz essa canção, Belém do Pará, lá deixei meu coração. Aí ele começa a passear. Ele foi para Tocantins, ele foi para Goiás, foi para Imperatriz no Maranhão, foi para Bahia, foi para o Piauí, foi para Brasília, Fortaleza, Aracaju, Natal, Alagoas, João Pessoa, e disse, né, que Recife é o Brasil dele. Beleza, bacana. Aí eu quero te convidar só para pensar aqui comigo rapidinho na resolução dessa questão, ó. Com base no que diz a canção Pop Brega Brasil, de Roberto Vilar, identifique qual região brasileira não foi visitada pelo artista. Foi a região Nordeste? Foi a região Amazônica? Foi a região Centro-Oeste? Foi a região concentrada? Qual seria, então, a alternativa correta que você marcaria aí nesta questão? Bem, se você acompanhar o mapa, e joga aqui para mim, Capitão Heidelberg, enfim... Se você for acompanhar essa questão aí depois com calma, você vai perceber que o Roberto Vilar, ele não visita, então, o que nós chamamos de região concentrada. Quando ele começa a descrever na sua composição o Brasil dele, ele não visita, então, aí a região concentrada. Beleza? Tudo bem, galerinha? Vocês gostaram da aula de agora? Isso foi só um aperitivo para o que vem mais aí pela frente, com muita tecnologia e muita também afetividade do ponto de vista musical que nós temos guardado aí para vocês. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até breve.